Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Fortaleza está sediando até a próxima sexta-feira uma Assembleia Nacional Deliberativa, a 27ª Assembleia Nacional Deliberativa do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil, o BC. O evento vai fazer um amplo debate sobre o Banco Central como órgão do Estado brasileiro a serviço da sociedade e não do mercado. É um debate interessante. E esse debate dos funcionários do Banco Central, do Sindicato Nacional dos Bancos Central, que começou hoje, vai até sexta-feira, ele teve uma prévia interessante aqui na Assembleia Legislativa na tarde de hoje, uma audiência pública que foi requerida pelo deputado Carlos Felipe, do PCdoB, e que aconteceu durante a tarde de hoje, com transmissão, inclusive, da TV Assembleia, transmissão ao vivo da TV Assembleia, discutindo, aliás, a missão do Banco Central, né? E uma discussão que já vem há muito, não é? Sobre o papel do Banco Central, a questão do mercado, a questão das taxas de juros, como o Banco Central pode, de fato, participar mais ativamente dentro de uma política de desenvolvimento nacional. A questão da independência do Banco Central também é outra discussão que existe, não é? Já há algum tempo em nosso país. A gente vai fazer esse debate aqui hoje no programa. O tema é Banco Central, Desenvolvimento Nacional e Atendimento das Demandas Locais da Sociedade. Eu recebo aqui com muito prazer. Ele é economista e é também psicólogo. Já foi gerente administrativo regional do Banco Central em Recife e também em São Paulo. Foi presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC entre os anos 2005 e 2009. Hoje ele é chefe da assessoria parlamentar do Banco Central do Brasil e está representando o presidente do Banco Central, o doutor Ilan Goldfein. Eu recebo com prazer o Davi Falcão, está aqui comigo. Ele vai participar do programa juntamente com o atual presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Daro Marcos Piffer, que também está presente. Eu já agradeço antecipadamente aqui a aquiescência dos dois e a presença no programa. O Daro, que é o presidente do sindicato, é analista do Banco Central desde fevereiro de 98. Ele está de licença por conta do mandato dele classista como presidente do sindicato. Tem mestrado em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, tem também MBA em economia do setor francês na USP. Enfim, tem toda uma ampla qualificação, como de fato são qualificados os funcionários do Banco Central do Brasil. Esse é o debate de hoje, que começou hoje à tarde aqui na Assembleia e vai acontecer durante toda a semana no evento que está sendo realizado aqui em Fortaleza. Está no ar o Questão de Ordem. Você, a partir de agora, interage com a gente, pode conversar com a nossa produção, usar as nossas redes sociais para fazer comentários, trocarmos ideias e sugerir temas para futuros programas. Você que nos ajuda, evidentemente, já há 10 anos aqui na TV Assembleia, o Questão de Ordem, sempre com bons assuntos, não é? E bons debates para você nessa parceria vitoriosa de 10 anos. Davi Falcão, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Muito boa noite. Prazer recebê-lo. Daro Marcos, tudo bom? Tudo bem, boa noite. É o atual presidente e um ex-presidente. Ex-presidente, exatamente. Bom, eu vou colocar na pauta mais ou menos o que vocês já falaram hoje, durante todo o dia, inclusive aqui na Assembleia. Como é que a gente sai desse debate, o Davi? O senhor está representando aqui o presidente Ilan Goldfein. Qual é realmente o papel do Banco Central, na opinião dos senhores, numa economia complicada como a economia brasileira? Como é que o Banco Central pode ajudar, não é? Sair de ser apenas um organismo para fazer a política monetária e ajudar realmente no desenvolvimento? É possível construir essa alternativa para o Banco Central? Muito boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, senhores telespectadores. O Banco Central tem como principal missão assegurar o poder de compra do dinheiro nacional. E isso implica diretamente em buscar a inflação mais baixa possível, dentro do cenário que nós temos. É a melhor forma de proteger o cidadão, porque a gente sabe que a inflação é o imposto mais injusto, porque penaliza os mais pobres, quem tem mais, os mais ricos,
tem condições de se proteger a partir de mecanismos ou de ferramentas que o próprio mercado oferece para manter o poder de compra seu poder de compra. De outro lado, o Banco Central também atua, e é importante a gente registrar, da responsabilidade do Banco Central manter um sistema financeiro isto, seguro e eficiente. E isso, em momentos de crise, é fundamental. A gente tem, a experiência mundial mostra que os danos sobre a economia, sobre a poupança das pessoas, sobre as finanças dos cidadãos e dos próprios agentes econômicos, depende muito do sistema financeiro estável. Um terceiro eixo que eu diria que o Banco Central tem dado uma ênfase maior, principalmente a partir de 2012, com a criação de uma diretoria específica de relacionamento e cidadania, é voltado para a educação financeira, né, para a inclusão financeira e a ampliação da sua rede de atendimento, que nós podemos falar um pouco mais adiante. Mas, em geral, nesses 3 eixos. Muito bem. Ô, Davi, você é o chefe da assessoria parlamentar, antes de conversar um pouco também com o Dário, me explica um pouco qual é a tua função, porque a assessoria parlamentar supõe, evidentemente, que você tem uma grande responsabilidade de fazer a ponte entre o Banco Central, a presidência do banco e o Congresso, por exemplo, que é onde as grandes questões, e também as assembleias, é assim? Esse é o papel que você faz? Numa democracia estabelecida, o Congresso ele assume um papel bastante importante junto com os demais poderes, legislativo e o executivo e o judiciário. E o nosso papel é esse, acompanhar as proposições que são levadas ao Congresso e, a partir dali, oferecer a nossa contribuição com vistas ao aperfeiçoamento de proposições e também levar parlamentares ao banco no sentido de mostrar como é que é o funcionamento, principalmente do sistema financeiro, e como se obter o melhor com vistas à proteção do cidadão e à manutenção do sistema financeiro estável e eficiente. Então, esse é o papel. Mas nós temos outros também atividades que afetam a assessoria parlamentar, que também é o relacionamento com os entes federativos, estados e municípios. Demandas que tem junto ao Banco Central de algumas questões que são específicas, decorrentes da própria natureza de governos, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e mais o Distrito Federal, e prestar o assessoramento que é necessário para a compreensão também do momento político que hoje, nesses últimos anos, tem se mostrado bastante dinâmico, vamos dizer assim. Nós estamos passando por um momento histórico bastante importante que os livros de história dos nossos filhos vão registrar como um momento de bastante transformação na nossa sociedade. E é nosso papel fazer esse acompanhamento. Agora, Davi, aproveitando essa sua deixa aí, seu recado final sobre esse momento político realmente traumático, né? Tivemos um impeachment, o segundo presidente que sofreu impeachment desde a Constituição de 88, num curto espaço de tempo, mas em nenhum momento a repercussão internacional, que muitas vezes focou, quer dizer, algumas questões do processo político, em nenhum momento se colocou em questão a solidez financeira brasileira. Isso é um dado importante. Em nenhum momento se questionou se era justo, era legal, se não era, etc, etc. Mas em nenhum momento se questionou a solidez, embora o investidor ele fica sempre um pouco precavido quando há instabilidade política. Isso é um bom sinal, que significa que nós temos realmente um sistema financeiro, que a gente pode até falar mais adiante, mas que garante uma solidez e uma certa tranquilidade ao investidor estrangeiro? Sim, nós vivemos um histórico de amadurecimento das instituições, que vem se firmando, e o Banco Central dentro dela também, que apesar dos abalos que vem sofrendo decorrência de questões internas também de instabilidade internacional, o Banco Central, como órgão de Estado, ele tem tido vamos dizer assim, uma trajetória contínua e de crescimento no sentido de cada vez mais oferecer um arcabouço normativo de supervisão e de atendimento ao cidadão que oferece essa segurança. A gente tem experimentado recentemente influências de questões externas e principalmente no que diz respeito à mudança no cenário internacional, que às vezes se refletem mais na economia brasileira
nós temos tido alguns mecanismos de proteção que vêm sendo desenvolvidos, vêm se solidificando, de forma que nós viemos atravessando com o menor abalo possível. E dentro de uma trajetória que, principalmente, como nós falamos no início, na busca de trazer a inflação para a meta até o final de 2017, e de forma que entendemos que vimos cumprindo o papel legal e constitucional para o qual o Banco Central foi constituído. O bom aí é que para 2017 o mercado projeta um crescimento brasileiro já. Isso já é um bom sinal, porque a recessão, né, parece que estamos começando a vencê-la. Isso é um bom sinal, é isso. Pelo menos se vamos ter crescimento, não teremos mais estagnação, né, que é o que aconteceu nesses últimos 2 anos com uma recessão, segundo os números econômicos, uma das piores recessões da história brasileira, se não a pior, né? 12 milhões de desempregados, quer dizer, atividade econômica completamente paralisada, é uma situação realmente complicada. Um dos papéis do Banco Central, além do trabalho da execução da política monetária, é ancorar expectativas dos agentes econômicos. E isso vem acontecendo e as previsões vêm se vamos dizer assim, do mercado que são retratadas, principalmente no Boletim Focus, semanalmente, está na nossa página. E o Banco Central tem se esforçado muito também no outro capítulo, que é da comunicação, procurando torná-la mais legível e mais rápida e mais clara para todos. Hoje mesmo, lá no Banco Central, na semana passada, nós inauguramos uma nova máscara para o Boletim Focus, de forma que você vai direto lá na nossa página. Então, está bem mais fácil a gente ver como é que os agentes estão projetando a economia, tanto no que diz respeito à atividade econômica, o crescimento, quanto com relação às expectativas com relação aos juros. Muito bem. O Davi, repito, é o chefe da assessoria parlamentar, você está vendo aí, e estava representando nos eventos o presidente do Banco Central, o Ilan Godfrey. Aqui também o Daro Max Piffer, que é o presidente do Sindicato Nacional. Daro, boa noite, prazer recebê-lo. Lembrar que no evento que aconteceu agora à tarde aqui na Assembleia, contou também com a presença do nosso Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda, naquele período, todo mundo se lembra ainda do governo do Itamar Franco, quando houve aquela crise da parabólica, caiu o recupero, o Ciro assumiu e fez a transição segurando, né, o plano real até a posse do presidente que foi eleito, no caso, o Fernando Henrique Cardoso. Bom, o Daro Marcos Piffer, por que é a primeira vez que esse evento veio para Fortaleza? Por que Fortaleza? Foi para garantir a presença do Ciro Gomes? Não. Boa noite a todos os telespectadores. Nós trouxemos o evento para Fortaleza porque nós estamos querendo mostrar o Banco Central mais para a sociedade. O Banco Central hoje ele é um órgão de Estado, tá? Só que é um órgão de Estado, como bem aqui falou o Davi, que faz um trabalho muito bom para os organismos estrangeiros, né? Não que não deva ser feito, extremamente importante, dá segurança e credibilidade do país ao investimento que vem do exterior. Porém, o Banco Central é muito mais do que isso. O Banco Central não só é política monetária, tá? O Banco Central, ele tem que atender a sociedade, e ele já atende a sociedade, né? O Banco Central é responsável por toda a regulamentação e fiscalização do sistema financeiro. O Banco Central é responsável pela fiscalização dos meios de pagamento. Então, toda vez que você vai pagar algo na internet, um boleto, um cartão de crédito, qualquer transação financeira que você faça, isso é devidamente fiscalizado pelo Banco Central. Só que o Banco Central está se reduzindo, tá, à política monetária. Nós estamos iniciando uma ampla discussão sobre se tem que ter autonomia do Banco Central ou não, que isso simplesmente vai resolver o Banco Central para solucionar os seus problemas de política monetária. E a gente quer que o Banco Central venha a se preocupar muito mais com a sociedade e o desenvolvimento do país. Uma das coisas que está lá no artigo 9.2 da Constituição, que é o artigo que regulamenta, que fala sobre o sistema financeiro, é que nós temos que ter um sistema financeiro capaz de dar um desenvolvimento equilibrado ao país. E nós sabemos que o país não tem um desenvolvimento equilibrado. Nós temos áreas muito desenvolvidas, áreas pouco desenvolvidas e uma grande área subdesenvolvida. Tá? E o Banco Central pode ajudar nisso através de políticas
para o sistema financeiro como um todo. Tá? E estão trazendo também, porque exatamente... O desenvolvimento social não é o BNDES? Quer dizer, então teria que ter uma articulação maior, seria isso, do Banco Central com o BNDES? Sim, sim. E o BNDES, ele traz recursos, tá, para que se haja desenvolvimento do país social. E o Banco Central, ele pode ajudar nas políticas, inclusive para introduzir os outros agentes financeiros, tá, dentro dessa política e não ficar somente dependente do BNDES. Esse é um grande ponto. Então esse é o grande debate que vocês vão fazer até sexta-feira aqui. Até sexta-feira. Bom, o Davi e Dário, vou fazer uma pergunta. Essa história da independência do Banco Central, como seria? O Brasil hoje está preparado para isso? Porque essa discussão é antiga. Me lembro que quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, a primeira eleição do Lula, houve um debate, não é, muito sério. Aí teve a famosa Carta aos Brasileiros, né, que é um documento em que o presidente eleito se comprometia a manter os pilares da chamada macroeconomia do governo do Fernando Henrique, etc, etc. E foi buscar para a presidência do Banco Central um homem do mercado, o Meirelles, que é o atual ministro da Fazenda, e que inclusive tinha acabado de ser eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. O Meirelles então renuncia ao mandato de deputado federal eleito do PSDB de Goiás, assume o Banco Central com a garantia do presidente Lula de carta branca total, e ele ficou durante os 8 anos, o Lula foi reeleito, durante os 8 anos e garantiu, digamos assim, há quem diga que a presença do Meirelles no Banco Central garantiu uma transição e até os bons ventos econômicos que vivemos no período do presidente Lula, que infelizmente não se replicaram nos governos da Dilma, principalmente nesse último agora. Aquilo foi um ensaio, né, de que o mercado queria um Banco Central com menos intromissão ideológica. É por aí a discussão da independência do Banco Central como um Fed americano. Nós temos condições de ter um Fed aqui, ou Davi? Sim. Temos? Deixa eu voltar só um pouquinho antes. Pois não. À vontade. Quando eu fui presidente do Sinal, 2005, 2009, mas eu fui também no mandato tampão em 2000 e 2001. Você pegou aí o governo do Lula, né? O governo do Lula. Aqui. Peguei sim. Inclusive, na época, o ministro Meirelles era o presidente do Banco Central. Nós tínhamos, efetivamente, uma cobrança bastante intensa do sindicato, e um Banco Central mais voltado para a sociedade. Em 2012, como eu comentei, houve uma alteração na estrutura do Banco Central e criada uma diretoria específica para relacionamento e cidadania. A gente sempre acostumou a ouvir ao longo do tempo que o Banco Central é uma caixa preta, que não se relaciona com o cidadão, não se voltar para a sociedade, como o Dário comentou agora há pouco, voltado somente para cuidar de política monetária, câmbio, inflação, etc. Mas o fato é que a realidade está mudando. No país está mudando. Nós temos que entender que nós temos um país continental, mais de 5 mil, quase 5.500 municípios, bastante desigualdade, efetivamente elas existem, e é um desafio que nós temos. O Banco Central tem menos de 4 mil funcionários hoje, está presente em 10 capitais que representam as regiões geoeconômicas. E há essa dificuldade e a contingência que se abate todo o setor público, principalmente no momento, como foi comentado, de crise pela qual nós passamos. E isso força a todos nós sermos mais criativos e não abrir mão do nosso papel, da nossa missão institucional. E para isso o Banco Central vem investindo na qualificação cada vez maior dos seus servidores e se valendo hoje, que hoje todas as instituições têm que se valer com intensidade para alcançar as pessoas e ter maior capilaridade das instituições que já estão constituídas, como o Exército Brasileiro. Nós fizemos recentemente um convênio com o Exército Brasileiro para fins de difusão da educação financeira, que isso é fundamental para a proteção do cidadão nas suas transações com o sistema, e também com a comunicação e com as mídias sociais. Recentemente, nós passamos a interagir com a sociedade também através de mídias como o Facebook e o Twitter. E na nossa própria página, melhorando em termos de apresentação. Esse é um desafio constante. Nós não podemos nos acomodar nem nos ater às limitações que são impostas, que são de natureza geral. Isso alcança todos os entes da administração. Agora, do outro lado, uma questão importante que foi levantada agora, a questão de respeito à independência ou autonomia. Em 2009 ainda,
eu era presidente, fui até abril do Sinal. De vez em quando eu falo mais do Sinal como presidente, ou como estou como representante do presidente Ilan aqui nesse momento, ou da diretoria colegiada. Mas o fato é que nós escrevemos um artigo, eu preciso dar até uma coautoria, que foi um colega lá de Porto Alegre, Alexandre Webb, foi publicado integralmente na Carta Capital, onde nós comentamos ali sobre diversos aspectos, a visão do sindicato até a época, evoluiu de lá para cá também, em termos de mudanças, mas o eixo mais mesmo. O funcionalismo do Banco Central sempre entendeu que o melhor para o país é um Banco Central independente, autônomo, melhor dizendo, como nas principais economias. Desde 99, com a adoção do regime de metas, houve vamos dizer assim, isso ficou mais visível. O Banco Central sempre teve autonomia de fato, mas não de facto, mas não o chamado de jure, ou de direito previsto. Isso foi um compromisso do Lula com o Meirelles, né? Houve esse compromisso e houve nas gestões seguintes também, e como tem na atual. O Banco Central vem trabalhando na constituição de um projeto a ser apresentado, porque, independentemente de ser um ato de vontade nosso, são os representantes do povo, no caso do Congresso Nacional, é quem decide qual é o desenho do Banco Central que a sociedade precisa. Mas é nosso dever propor. E o Banco Central já vem trabalhando assim nessa frente, dentro de um projeto que leve autonomia, que possa ser apresentado, e isso buscando o interesse primeiro da sociedade. Isso busca, de forma instituída, através de uma emenda constitucional prevista na Constituição, quer dizer, um ato bastante forte, que isso fique bastante claro para todos. Isso tem muitas vantagens. Sinaliza para investidores, sinaliza para o próprio país, e preserva de qualquer tipo de influência que, na verdade, o Banco Central goza dessa autonomia, né? Goza dessa autonomia, mas é importante que ela seja formal. Isso implica várias questões, né? Primeiro, precisamos distinguir o que é um Banco Central independente do autônomo. Isso... Nós estamos falando de autonomia. Autonomia, né? Não dá para pensar no quarto poder, nem que o próprio banco vai instituir, definir qual é a sua meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional é quem define isso, que é composto hoje pelo Ministério da Fazenda, Planejamento e o próprio Banco Central, né? Mas nós estamos avançando nessa direção. O presidente Ilan já deixou isso muito claramente, inclusive em entrevista recente à revista Por Sinal, do Sinal, que eu acredito, Dário, que já deve estar perto de ser lançado agora. Ser lançado, né? Uma entrevista bastante importante. O presidente reafirma essa vontade do governo em encaminhar ao Congresso uma proposição, e que isso é uma boa sinalização e que o próprio funcionalismo da Casa entende assim. Autonomia quer dizer que o governo está estudando esta possibilidade? Sim, o Banco Central vem trabalhando num projeto desse, que tem alguns detalhes. Tem que resolver aquela relação contábil entre o Banco Central, o Tesouro, a questão das receitas próprias, o desenho da autonomia do ponto de vista administrativo, financeiro, orçamentário, além do operacional, que é o que nós já temos, que, como eu acabei de comentar, precisa ser instituído. É por aí, Dário. Então, quer dizer, está mais perto do que longe a história da autonomia do Banco Central. Esse é o caminho e esse é o que defende hoje o sindicato, nessa mesma linha, embora possa ter havido alguma mudança de estratégia com a nova presidência, mas a linha parece que é a mesma. A linha basicamente é a mesma. A gente entende que o Banco Central deve gozar de autonomia. Tá? Autonomia para tomar as decisões devidas sem pressão, sem influência, né? É muito normal um órgão de governo ser pressionado tanto por agentes do Legislativo, pela sociedade. Mas ele continuaria sendo nomeado pelo presidente, o presidente do Banco? Como o ministro do Supremo, que você nomeia o ministro do Supremo, mas o ministro do Supremo, a partir do momento da posse, que ele é sabatizado pelo Senado, ele não é mais um funcionário do presidente que colocou ele lá. Ele é um outro poder. Magistrado. Sim, né? Inclusive o Supremo é outro poder. Exatamente. O Poder Judiciário não tem nada a ver com o Poder Executivo. No caso, o Banco Central vai continuar na estrutura do Ministério. No caso do Banco Central, continua sendo um órgão de administração indireta, vinculado ao Ministério da Fazenda, e exatamente por isso nós entendemos que o Banco Central tem que estar vinculado ao governo. Tá? Então ele deve ter autônomo para que ele seja livre de pressões que possam influenciar
nas ações que o banco está tomando, tá? Mas, porém, ele tem que estar vinculado ao governo. Então, a diretoria do Banco Central tem que ser escolha de um governo que foi eleito, tá? Então, ele tem que ter, no nosso entender, mandato coincidente ao do mandato do presidente da República. O presidente da República tem que ter o direito de escolher, o Senado aprova os componentes da diretoria do Banco Central e, a partir desse momento, o Banco Central tem autonomia para tomar as decisões visando o bem-estar da sociedade e as necessidades do país. Esse projeto que vai para lá vai mais ou menos nesse caminho? A gente espera que sim, Tem muita gente trabalhando em cima do projeto. O próprio Banco Central está trabalhando, né? O Meirelles veio para o Ministério da Fazenda com essa proposição da autonomia e o presidente Ilan, pelo que nós entendemos pela entrevista que ele deu à revista Por Sinal do sindicato, ele vai apresentar. Essa revista está saindo agora, semana que vem. A revista do sindicato. A revista do sindicato, ele deu uma entrevista para nós, a gente sempre entrevista todo o novo presidente do Banco Central, e ela sai publicada na semana que vem. Qual é o nome da revista? Por Sinal. Por Sinal. Por Sinal. E o Ilan, né, também vai mandar esse projeto para o Banco Central, os congressistas estão trabalhando nisso e o sindicato também já tem um projeto que já encaminhou ao legislativo. Fazer alguma mudança? Exatamente. Então todos esses atores vão atuar para que saia o melhor projeto possível para o país. Bom, Davi, tem uma discussão também, assim como essa, que é até bom que essas informações que vocês estão trazendo aqui, de que, e você lembrou bem, quer dizer, o ministro Meirelles assumiu a Fazenda com esse compromisso, é fato, que ele já defendia há algum tempo. Né? A própria permanência dele no governo do Lula durante 8 anos com carta branca foi mais ou menos um ensaio do que seria um Banco Central autônomo. Né? Embora nomeado pelo presidente, correspondência, não é, com, digamos assim, um programa que foi eleito, etc., mas tem algumas decisões que não podem ficar atreladas a uma questão meramente político-partidária. Né? E todo mundo compreende isso aqui. Mas tem uma outra discussão, e como o Ciro Gomes participou do debate de hoje aqui, o Ciro de há muito vem tocando nesse ponto, a questão dos juros brasileiros, que o Banco Central participa muito dessa discussão junto lá com o Conselho Monetário. Como é que a gente muda um pouco essa questão da taxa de juros? A situação é impraticável, quer dizer, o Ciro tem dito muito isso, não é de agora. O nosso juro é estratosférico, quer dizer, nós estamos pegando mais da metade do PIB, de todo o dinheiro produzido pela economia brasileira, estamos pagando juros para os bancos, para a banca internacional. Isso é uma situação, por outro lado, eu sei que não é fácil você, de repente, dar uma canetada e baixar o juro, não é assim que funciona também. Qual é a saída mesmo, hein, Davi? Como é que o Brasil pode enfrentar essa questão dos juros, que não foi enfrentada ainda, quer dizer, não é fácil, tanto que não é fácil que nós tivemos o PT no governo, e não conseguir enfrentar a contento isso, quer dizer, não é uma questão de ser de esquerda, de ser de direita, é uma questão de como se configura a economia brasileira. Mas é complicado você pegar metade do que você produz no país, tão desigual, e entregar para pagar juros de banco. É insustentável isso, não é, Davi? Como é que faz isso? Nós temos alguns problemas estruturais. Um deles é que a nossa dívida é muito alta. Outro que agrava é que a relação dívida-PIB também, que recentemente que vinha caindo, voltou a subir. O nosso juro é bastante alto, mas é bom entender o juro nominal e o real, que seria o nominal descontado da inflação. Mesmo assim, continua uma taxa muito alta. Mas é fundamental a retomada do crescimento, de forma que se estabeleça a relação dívida-PIB e de forma que também a gente tenha uma trajetória constante de queda da inflação, isso favorece. De outro lado, também a necessidade de se estimular a poupança e o investimento. A poupança no Brasil, um dos problemas mais sérios que nós temos é que a poupança no Brasil é muito baixa em relação a outros países, principalmente em relação aos emergentes também. Então, precisa melhorar essa relação. De outro lado, a preocupação, com certeza, nossa, do sindicato, de todos nós, do Banco Central também, é com relação ao peso dos juros para o cidadão também. Isso lá na ponta, que o Banco Central, como eu tinha comentado, dentro dessa ação de relacionamento voltado para a cidadania, vem implementando, principalmente com parceiros estratégicos, ações que visem a levar uma maior educação para a população, desenvolver ferramentas e condições
para que as pessoas que se relacionam com o sistema financeiro possam exercer a comparação e também mudar a concorrência e a comparabilidade, a portabilidade. Isso é fundamental para se alcançar isso. Agora é um processo educativo. É um processo educativo que exige de nós, face também aos recursos, um investimento em comunicação que está sendo feito e, sobretudo, com os parceiros, né? Os parceiros que vêm sido buscados e também conveniados ao longo do país. O Dário, é isso aí? Quer dizer, não basta eleger um presidente disposto a enfrentar esse negócio, não? Quer dizer, temos que esperar todos esses condicionantes. Então, é uma coisa aqui para 20 anos, é isso? Olha, baixar os juros, já percebemos a fórceps, não é solução, porque isso aconteceu no governo da Dilma e a inflação disparou. Então, o problema não é se você baixa o juros... Não é uma canetada. Não é uma canetada. Não tem receita rápida, remédio mágico para isso. Concordo uma coisa com o Davi, extremamente. O país é um país que não poupa. Tá? Nós precisamos incentivar a poupança, porque é incentivando a poupança que o país passa a ter um colchão monetário que estabiliza e você consegue baixar os juros. Mas não é só isso. Você precisa atuar no crescimento do país. O crescimento do país, sim, é a grande alavanca. Então você precisa crescer, então investir nos meios de produção. Tá? Nós estamos com baixo investimento. A indústria, que antigamente representava 30%, 40% do PIB, hoje está com menos de 10% do PIB. Né? Então nós temos que investir na indústria, voltar a industrializar o país, tá? e estimular a poupança. Tá? Com isso nós vamos realmente criar as condições para a gente conseguir baixar os juros. É demorado? É, mas tem que começar a trilhar esse caminho, senão não vamos chegar nunca. Esse que é o problema. Quando a gente começou a trilhar o caminho do crescimento, não trilhamos o caminho da poupança. Não é um ou outro. Temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que a gente estimula o brasileiro a poupar no momento em que o dinheiro está curto? Com campanha. Porque o dinheiro está curto, né? Quer dizer, o endividamento pessoal estourou, né? Quer dizer, está muito alto o endividamento das pessoas, no crédito consignado, no cartão de crédito. É por isso que é importante, e aí o Banco Central precisa ser mais incisivo nisso, na questão da educação financeira. Tá? O cidadão brasileiro precisa aprender a gastar o seu dinheiro. Tá? É curto, aquele dinheiro que é para subsistência, esse não tem jeito, esse você paga à vista. Tá? O problema é entrar em dívidas desnecessárias ou que podem ser adiadas. Tá? Esse dinheiro pode ser, às vezes, em vez de você entrar numa dívida para comprar um bem, que às vezes você não tem aquela necessidade iminente, tá? Poupa esse dinheiro primeiro, faz o seu colchão e aí você gasta, você não vai pagar tantos juros. Né? O problema é que hoje o cidadão acaba gastando muito com juros. Isso. E se ele poupasse, ele gastaria menos com juros e conseguiria, de uma forma um pouco mais lenta, mas obter todos os produtos que ele necessita, né? Bens de consumo que ele necessita da sociedade. Legal. Bom, daqui para sexta, esse evento nacional, é anual ele, né? Essa Assembleia? De dois anos. Você tira um documento, uma chamada carta? Sim, a gente tirou um documento, na verdade é uma ata, né? Tá? Documento. Né? Nós temos 4 eixos aí, né? Estamos em discussão. Um é esse do Banco Central a serviço como órgão de Estado a serviço da sociedade, que é o modo principal. O outro é a valorização do funcionário do Banco Central, inclusive a autonomia dele para executar as metas e os objetivos que o Banco Central deve ter, e assim uma discussão mais interna, que é como os nossos filiados podem participar mais do sindicato e toda essa discussão que a gente faz, e campanha, né? Nós vamos poder a pauta de reivindicação. Esses os 4 eixos que nós vamos discutir daqui a sexta-feira. E daí sai um documento para cada um desses eixos. Gente de todo o Brasil está participando? Gente de todo o Brasil. Nós somos 10 regionais, né? O Banco Central tem uma sede aqui, né? Tem uma sede aqui, né? E precisaria até dizer que um dos motivos de estarmos aqui, principalmente... Aliás, aquela sede ficou famosa por causa do assalto, né? Mas era um furto, né? Um furto, né? Um assalto é um furto. Não, correção. Tecnicamente foi um furto. Tecnicamente é um furto. Isso. Mas nós viemos aqui para Fortaleza porque o Banco Central daqui é o que tem o quadro mais envelhecido, já há mais de 10 anos que não recebe funcionários novos, concursados novos, tá? E nós precisamos recuperar
Hoje o Banco Central está muito virado para dentro, muito virado para a sede. E nós funcionários do Banco Central, entendemos que ele tem que estar mais espalhado no país, fazendo os serviços de relevâncias que hoje não são necessários que eles sejam feitos exclusivamente na sede. Temos gente inteligente, né, bons quadros aqui no Ceará e em outras regiões, e devemos aproveitar isso. Sem dúvida. Davi. Bom, hoje é um dia muito importante. Começa a 27ª ND. Já começou, na verdade. Já começou. Isso. Nós estamos aqui no programa também levando aos ouvintes aqui, aos telespectadores aqui da TV da Assembleia Legislativa. Lá em Brasília, hoje de manhã também, hoje à tarde, sim, foi aberto um Seminário Nacional de Inclusão Financeira. Do Banco Central. Do Banco Central, que tem como um parceiro muito próximo o SEBRAE. É um evento muito importante, onde deve-se discutir estratégias, deve-se discutir a implementação de ferramentas e ações que o Banco Central desenvolve e pretende ampliar em parceria com demais entes que têm colaborado conosco. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um convite a quem está nos ouvindo nesse momento, a fazer uma visita lá à nossa página do Banco Central, que é www.bcb, B de Banco, Banco Central do Brasil, né? BCB. E Brasil.gov.br. Lá, o cidadão, você tem condições de encontrar algumas ferramentas importantes, como a calculadora do cidadão. Uma calculadora financeira, amigável, fácil, para se verificar o que efetivamente você está pagando quando você vai fazer um financiamento. Isso é importante. Porque a matemática financeira é um cálculo um pouco complexo, mas essa calculadora é bastante amigável. Você pode baixar para o seu... Aquela história, sem juros, não sei o quê, não sei o quê. Não é bem assim. Não é bem assim. Taxa zero. Taxa zero. Não existe. É importante também dizer que o Banco Central tem trabalhado intensivamente com os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o Senacom e os PROCONs, que são fundamentais em acompanhar e aliás, é a atribuição legal de fiscalizar a relação consumerista, inclusive com relação ao sistema financeiro. E o Banco Central vem prestando esse apoio, que nós entendemos que essa capilaridade que o sistema de defesa do consumidor e os PROCONs têm condições de oferecer ao cidadão. E de outro lado, o nosso telefone também é 145, está à disposição de todos para apresentar as suas demandas ou reclamações ou denúncias. E lá na nossa página também, nós temos lá um link que mostra quais são as instituições que são mais reclamadas. A ideia é que esse ranking caia, venha caindo progressivamente, mas que você pode ver lá também a instituição com que você opera, em que situação ela está. Muito bem. Eu vou colocar aí no vídeo o site sugerido aí, o Davi. É interessantíssimo para você fazer esse cálculo aí, né, desse cálculo amigável. Interessante, você está pensando em fazer uma compra, projetar aí um gasto que vai onerar seu orçamento, né, é bom fazer essa pesquisa. Tá aí, o endereço está no vídeo, www.bcp, que é Banco Central do Brasil, .gov.br, e aí você acessa e obtém todas essas ferramentas, essas informações foram aqui repassadas pelo Davi Falcão, que eu fico muito feliz e agradeço a presença dele hoje aqui no Questão de Ordem. Ele, junto com o Daro Marcos Piffer, que é o presidente do Sindicato Nacional, eles vão estar aqui durante toda a semana em Fortaleza, nesse debate importante que está acontecendo aqui nesta Assembleia Nacional dos Funcionários do Banco Central, do Sindicato Nacional dos Bancos Centrais. Aliás, hoje o Banco do Brasil lançou uma notícia preocupante, vai abrir um plano de demissão voluntária aí, querendo. Já vim ensaiando isso. É já verdade, dias, uma informação que pegou de surpresa muita gente, né? Quer dizer, eu tenho uma informação aqui de que o banco, aqui a informação, o banco ainda vai detalhar, mas o Banco do Brasil está no plano de reestruturação, que vai oferecer um plano de aposentadoria incentivada para 18 mil funcionários. A estimativa é uma economia de aproximadamente 2,7 bilhões no próximo ano.
Obrigado, Davi. Ok. Obrigado, Obrigado. Marcos. Nós é que agradecemos. Muito bom tê-los hoje Boa aqui. noite a todos. E bons debates lá nessa plenária nacional, nessa Assembleia Nacional do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central. Muito obrigado. Este foi o Questão de Ordem de hoje. A gente volta amanhã. Até lá.